Jogador do Flamengo, contando um pouco essa história, de novo quadro da TV da Vida aqui, contando essa história, e vou começar com ele, aí Roberto, sai daí por favor. Carlos Alberto, me fala um pouquinho, como é que surgiu essa história, como é que você entrou pro Flamengo, como é que foi a sua ida, a sua trajetória desde novinho, como é que foi entre altos e baixos, como é que você conseguiu realizar o teu sonho de ser um jogador de futebol? Bom dia lá, telespectador da TV. Meu nome é Carlos Alberto, sou natural de Valença. Comecei, jogando em Valença, nas peladas das ruas de Valença. E com a ironia do destino, o meu chamado padrinho, como eles falavam, era o presidente do Esporte Clube Ipiranga, o time da Vila Operária. E aí foi onde tudo começou. E fui para as categorias aspirantes do Ipiranga, ali de Valença, e destacando pela um pouco de sobressaindo, habilidade, um vigor físico na época, e aí tive a oportunidade, joguei algumas partidas no aspirante, e depois logo, eles vendo meu talento, fui para o quadro de cima, onde já os adultos, o amador, como se fala, E aí levei um tempo no Ipiranga, não muito tempo, porque o Galícia, eu vim aqui para Salvador, e onde eu fiquei ali, em fase de treinamento em Salvador, na Chácara Azulina, ali no Galícia, mas não assinei com o Galícia. E aí foi onde eu conheci Sivaldo, Esse é o mentor de tudo. Finado Sivaldo. Sivaldo, ex-Volta Redonda, Sivaldo, ex-Flamengo, Sivaldo, ex-Vitória, Então foi aí quando o Sivaldo foi jogar no Flamengo, foi contratado pelo Flamengo, justamente naquela época que o Bejoca foi pro Flamengo, foi que ele automaticamente conhecia o Sebastião Lazzaroni, E aí ele resolveu interceder por mim para que eu fosse para o Flamengo do Rio de Janeiro, Chegando lá nas categorias de base, Aí eu comecei nas categorias de base, com Zinho, com Bigu, com Gilmar, Toda essa turma. E sempre estava, no time ali, o time que foi campeão do mundo, eu estava no time B, do time que foi campeão do mundo, mas naquela época era muito complexo, Time que tinha Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adili, Zico, não foi à toa que foi campeão do mundo, Era o Barcelona da época, o TikTok, E onde, as oportunidades foram muito poucas lá no Flamengo. E aí, ficando no Flamengo, fui para o América Mineiro, América Mineiro, onde eu fiquei por 3 anos, no América Mineiro. E do América Mineiro, praticamente eu parei no Democrata de Valadares. Foi uma carreira assim um pouco meteórica, devido a algumas circunstâncias da vida, devido a alguns assuntos particulares da vida que eu não tinha uma assessoria na época, que hoje o jogador, A facilidade hoje está melhor, para os jogadores, para quem está começando. Da base já tem psicólogo, já tem isso, já tem aquilo. E eu tive uma pouca assessoria. Meu empresário estava jogando ainda, E eu estava praticamente, nessas andanças, praticamente Deus, meu empresário por telefone. Minha irmã, ali no Rio de Janeiro, tive pouco apoio também no Rio de Janeiro, onde minha irmã, só meu cunhado que foi ali, um dia na Gávea, porque não tinha ninho do urubu. Treinava todo mundo na Gávea, todo mundo treinava na Gávea, não tinha ainda ninho do urubu. E aí só meu cunhado que fez uma visita ali, eu fui pouco assessorado na época, Então, essa é a minha história, A história da minha carreira, foi uma carreira um pouco meteórica, voltando a falar, porque hoje, os jogadores, ele tem, o acompanhamento psicológico, hoje ele tem toda uma estrutura, Toda uma estrutura, O futebol da década de 80, De 80 para baixo era um futebol, que ainda não era assim, Mesmo no profissional, não tinha aquela estrutura, não tinha o que hoje os clubes têm, hoje os atletas têm, Então hoje tem toda a estrutura, tem todo o aparato, hoje tem toda a tecnologia, tá? Mas eu não me arrependo, Não me arrependo porque fiz grandes amigos até hoje, no futebol, Tenho grandes amigos no Flamengo e onde eu passei, o futebol
fez assim, né, encontrar pessoas, né, legais, pessoas, né, boas, né, pessoas assim que realmente acrescentaram, né, na minha vida, como hoje, né, como Paulo Paixão. Paulo Paixão, ele fala comigo praticamente, né, quase todo dia, né, Paulo Paixão, ex-preparador físico da Seleção Brasileira, que hoje está no São Paulo, né, uma pessoa que é um poço de humildade, né, e tive, né, algumas controvérsias também, né, um meio um pouco assim, né, meio complexo, né, mas é isso aí. Agora, nós temos a agradecer a Deus por tudo. Carlos Alberto, você hoje como hoje foi um grande profissional da atleta, futebol. Agora me fala uma coisa, hoje se você tivesse hoje uma oportunidade de voltar tudo de novo, tu voltaria a fazer tudo de novo, correr atrás da bola, daquele vigor todo. E a gente lembra que tem muita gente nova começando também. E você, qual foi a sua trajetória mais complexa que você já teve, baixa, assim, que você pensou assim, eu vou parar, eu não vou mais, porque sempre bate um desânimo, né? Qual foi o momento mais ruim, mais crítico da sua vida? O momento mais crítico da minha vida foi que eu saí praticamente, né, de um lugar pequeno como Valença, né? E para mim foi um choque, né? Para mim, ao chegar ali na concentração, chegar ali no Flamengo, foi um choque brusco, né, que eu tive, choque psicológico, choque cultural, né? Você pensou em parar, desistir, não correr mais? Devido à dificuldade, né, a carga de treinamento, né? Porque Flamengo é um time grande, né? E eu saindo de Valença treinava, é lógico que eu treinava em Valença, praticamente quase de manhã, de tarde, de noite, mas eu recebi aquele impacto daquela estrutura, né? E aquela emoção, né, que eu tive também, aquela poxa de estar ali treinando, né, de estar com o Zico, que tá com, né, aquele pessoal que era o meu ídolo, foi um choque assim muito, né, grande e também a carga de trabalho, né? Não fui preparado para isso, né, psicologicamente, né? Era muito puxado, muito treinamento mesmo. E tinha momentos que eu ainda no início, né, eu chorava, né, quando tocava aquela músicazinha da Ave Maria ali, né, eu longe, não sei, quase 3.000 quilômetros distante da família, né, eu começando ali, e, poxa, pensava em parar, é isso que eu quero mesmo, tal, aquela dúvida, né? Mas só temos a agradecer a Deus, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E o mais difícil é você largar a família, né? Que é o mais difícil disso tudo, né? Você pensa duas vezes, você tem sua família, ou eu quero largar a família e tenho que realizar meu sonho também, né? As duas coisas o cara pensa na hora de fazer qualquer coisa, né? É por isso que eu aconselho hoje, né? Hoje, além do acompanhamento profissional do clube, é muito importante o acompanhamento da família, né? A minha família, por não conhecer, por não ter experiência, não me orientou, nem poderia dar essa assessoria. O meu empresário, né, que era Sivaldo, né, estava jogando aí, não podia estar muito bem perto de mim. Então hoje eu dou conselho, né, a todos aqueles jovens, né, que estão começando hoje na carreira de jogador de futebol, que realmente os seus familiares, né, possam estar apoiando psicologicamente, né, dando aquele apoio moral, né, incentivando, porque antes de ser um atleta, um jogador de futebol, primeiro a pessoa, o jovem, tem que ser um cidadão, né? Tem que ser um cidadão, né, que possa conviver no meio de uma sociedade, né, conturbada, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E o atleta hoje, ele já começa, né? Hoje é muita coisa que, né, no meu tempo não tinha, né? Aquela vaidade, né? Tatuagem, né? Aquela coisa, né? Hoje o jovem, né? Isso influencia bastante, né? Isso na base, o jovem já quer botar um tênis, né? Daqui a pouco ganhou um dinheirinho ali, já quer comprar um carro. Então tudo isso influencia. Você vê muitos jogadores de futebol que não realmente assim, né? Tem um sucesso na sua carreira. Vim de uma família humilde, né, de uma cultura totalmente, né, diferente, né, e tem aquele impacto, começa a ganhar dinheiro, começa, né, realmente a querer, né, viver uma vida assim regalada, uma vida sem um planejamento, uma vida sem orientação, e muitos, né, às vezes você vê, né, jogadores que ganharam milhões, né, hoje, né, não tem nada, hoje, né, passa por situação difícil. Então, eu sempre digo, né, eu sempre estou falando que é oportunidade. Eu tive uma oportunidade, a gente nunca vai ter uma oportunidade igual àquela que nós tivemos, né? Podemos ter, mas uma oportunidade totalmente diferente daquela que nós temos, porque cada oportunidade ela é diferente, né? Delas mesmas, né? Então, eu aconselho hoje, né? Que hoje todo mundo quer ser um jogador de futebol. O filho do rico, o filho daquela pessoa com a condição mais inferior, todo mundo hoje quer ser jogador de futebol. Por quê? Porque o futebol está inflacionado, né? Eu falo que é
Não estou desmerecendo os atletas profissionais, mas eu falo que é uma grande justiça social, né? O futebol, né, de hoje, o salário de hoje, não é que ele não mereça, porque paga-se um preço também, né? Se vive uma vida que você não pode durante a sua trajetória, porque atleta tem que ser atleta, né? Você não pode ter uma vida, né, diferente, extra-campo, você tem que ser um atleta, né? Sempre dou o exemplo de Cristiano Ronaldo, né? Que é um atleta completo, né? Porque você tem que se dedicar àquilo que você está fazendo, você tem que ser profissional. E hoje mudou bastante, né? Mudou bastante, então é isso aí. Eu aconselho aquelas pessoas, né, aqueles jovens, né, os garotos que querem ingressar, né, no mundo do futebol, em primeiro lugar, os estudos, né? Os estudos, honrar, como diz a palavra, honrar o pai e a mãe, os estudos, porque se o futebol não der, você, né, estudou, você tem uma boa colocação na sociedade. Tá aí, hoje foi um pouquinho da história. A história do homem é a história de um livro, digno de um filme, né? Um pouquinho aqui do Carlos Alberto, ex-jogador do Flamengo, e passando um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua história aí, para você, nosso espectador que está nos assistindo. Carlos Alberto, obrigado por você dar contar um pouquinho da sua história aqui, bastante resumida aqui pela TV Davi. Você que deu a credibilidade à TV Davi aqui em Salvador, está fazendo essa linda cobertura, Galícia e Master, 40 anos de estrada aí, um time maravilhoso de Minas Gerais. E você que tem contribuído com a TV Davi, tem nos ajudado a nossa caminhada. E você sabe que não é fácil, né? A gente está começando, não é fácil, mas você tem abrido as portas, juntamente com o nosso cinegrafista Jamerson, Gil, assessor de imprensa, que está aqui nos apoiando também. E você que tem contado essa história maravilhosa, né? Você é um cara maravilhoso aí, que tem ajudado a muitos. Você é um cara que ajuda muitas pessoas. E essa história é linda, né? Digna de um livro. Obrigado por ter contado a nossa história aqui direto para a TV Davi. Nós que só temos a agradecer, né? Essa TV que eu tenho certeza e tenho fé em Deus que vai crescer muito, né? Pela sua pessoa, né? Que você é, a humildade da sua equipe, né? Realmente eu vou ouvir ainda falar muito da TV Davi, e nós só fazemos aquilo que, né, Deus coloca no nosso coração, e a nossa missão, né? Ajudar o próximo, ajudar as pessoas, né? E é isso aí, e caminhar, porque a vida é feita disso aí, né? De integração, a vida é feita de amizade, a vida é feita de ajuda, né? Ajuda mútua um ao outro. E parabéns, TV Davi, pelo sucesso do jogo Flamengo e Fluminense, pelo sucesso do jogo Master Galícia e Master Ribeirão das Neves, e outros e mais sucessos que a TV Davi vai ter, e outras entrevistas, né? Com personalidade, com pessoas muito mais importantes do que eu. Essa TV, ela vai explodir, viu? Olha, não esqueça, eu gravo esse nome aí, TV Davi. E você, quer contar a sua história? Pode chamar nós aí, nós vamos aí na sua cidade contar a sua história. TV Davi nas ruas de Salvador.